O São Paulo Arqueologia busca pelos vestígios arqueológicos do homem que habitava no passado o que hoje é o nosso estado. Nossa expedição agora é no litoral. Aqui vamos conhecer sítios históricos e cerâmicos pesquisados pelo arqueólogo Plácido Cali. Ele realizou diversos projetos de licenciamento ambiental em Peruíbe e estudou a história da ocupação do que hoje é o Parque Ecológico Jureia Itatins. Aqui uma imagem aérea do bairro Ruínas, né? Aqui está a praia, nós temos essa mancha verde, essa quadra aqui, que é onde está o sítio arqueológico, que nós vamos visitar agora. Começamos visitando um sítio histórico onde foram encontrados diversos artefatos em cerâmica. Este foi um dos primeiros trabalhos de Plácido na região. Eu sempre me identifiquei muito mais com a arqueologia histórica, né? Ou uma arqueologia de contato, porque possibilita você confrontar essas informações, você complementar e estabelecer um diálogo entre história e arqueologia. As ruínas da igreja de São João Batista são conhecidas por Abaré Bebê, que significa Padre Voador. É uma homenagem ao jesuíta Leonardo Nunes, que, reza a lenda, conseguia se locomover muito rápido de um lugar para o outro em pleno século XVI. As ruínas são consideradas por muitos as mais antigas do Brasil. No entanto, Plácido confia mais no que dizem os documentos históricos. A primeira informação da construção data de 1660, né? Portanto, século XVII. Aqui, a partir de 1692, foi entregue aos franciscanos, né? E era o único aldeamento do litoral paulista, né? Então, os índios eles foram reunidos aqui da região e foram organizados em volta da igreja. Então, hoje nós temos aqui o testemunho, né, dessa igreja, né, em ruínas, e uma área preservada. Em 1776, um engenheiro militar português, o Saifaria, ele estava passando por aqui e parou e fez o desenho, o único desenho autêntico da época, né? E desenhou aqui a igreja inteira, né? Uhum. E se você ver aqui, tinha as habitações indígenas ao redor. Uhum. Entre 1991 e 1993, arqueólogos da USP escavaram ao redor da igreja e encontraram centenas de objetos de cerâmica usados pelos religiosos e pelos indígenas dos séculos 17 e 18. Plácido, ainda um estudante, foi quem descobriu as evidências arqueológicas. Ele participou da pesquisa e depois fez um projeto para fazer do local um museu para visitação. Eu participei de todo o processo. Foram 3 anos de escavação arqueológica, mas em etapas, né? Eram sempre etapas de 1 mês e 2 meses, né? Que geralmente eram nas férias para que os alunos pudessem participar, né? Férias de julho, né? Férias de janeiro. Pode mostrar então um pouco para a gente, Plácido, como é que foram os locais dessa escavação? Ok. Vamos dar uma olhadinha. Então aqui a gente chega na entrada principal, com a nave central da igreja, né? Aqui o batistério, que existia a pia batismal, que foi retirada daqui e hoje está no Museu Paulista. Esses elementos que você observa aqui e aqui são chamados cabodás. Eram vãos em que ia a estrutura de madeira que dava sustentação à construção da parede. 119 indígenas viviam nos arredores da igreja em 1692. Plácido conta como foram as escavações. Inicialmente foi feito quadriculamento de 2 metros por 2, né, em cada quadrícula. Foi toda a área escavada, né? Inicialmente apareceu uma quantidade muito grande de telha, que era do telhado, até chegar ao nível do piso, né? Junto com esse nível do piso, logo abaixo, nós encontramos 2 enterramentos, né? Uma criança indígena e um adulto, mais ou menos nesses pontos aqui, né? Então, cabe salientar que, na época, o local sagrado era a igreja. Como não tinha cemitério aqui, o comum era enterrar no solo da igreja. Então, toda essa área aqui, ela foi escavada e essa segunda área aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Aqui nós temos o acabamento da parede, né, com a argamassa, né? E uma parede que foi agregada a ela. Então, assim, isso não existiria se fosse uma construção fosse uma construção contemporânea, né? Então, aqui e vai até o outro local, aqui era uma capela de uma época, a primeira capela mais antiga, e foi ampliada e tornada essa igreja. Bastante. Isso.
Aqui nós não encontramos cultura material, né? Encontramos apenas telhas, poucos fragmentos, e o material arqueológico nós encontramos nessa outra área aqui, que tem esses outros vestígios, inclusive uma calçada antiga, né? Nós temos uma construção ali, mas que fazia parte da igreja, então ela ficava sob o mesmo teto, né? Existe um corredor aqui, existe uma tradição oral de que seria o colégio dos padres ou o quarto dos padres, né? Não está bem definida. Encontramos naquele espaço uma criança indígena enterrada também. Instrumentos de trabalho foram usados? Aqui foi tudo na colher de pedreiro, na pincel, instrumentos delicados e demorados, né? Foram encontrados muitos objetos de cerâmica aqui? Foram encontrados muitos fragmentos de cerâmica e de louça, principalmente portuguesa, né? Se eu não me engano, eram cerca de 32 mil peças, né, que foram encontradas. Sim. Depois da saída dos religiosos aqui, esse ambiente com a dispersão dos indígenas, foi naturalmente se degradando essa área? Sim, sim. Ficou abandonada, né? E aqui nós temos uma arquitetura em alvenaria de pedra e cal, em que se a área abandonada não tem nenhum tipo de manutenção, com a ação do tempo, do vento e da chuva, né, vai desgastando, vai tirando o acabamento da parede, a água vai infiltrando na argamassa das rochas, né, e isso provoca trincas, o telhado cai, né, então isso foi ocorrendo ao longo de séculos, né. A cerâmica encontrada pelos arqueólogos foi levada para o Museu de Arqueologia da USP, em São Paulo. Mas, ao redor do sítio, fazendo obras de licenciamento ambiental, Plácido encontrou mais do mesmo material. É essa cerâmica que fomos ver no Museu de Arqueologia de Peruíbe. Ele fica em uma estação de trem de 1914, especialmente reformada para abrigar as coleções que Plácido coletou na Jureia e também a cerâmica indígena encontrada no centro urbano. Bom, nós temos aqui alguns exemplares de fragmentos, né, de potes de cerâmica tupi. Os tupis eles produziam cerâmica com uma decoração que era padronizada. Tradicionalmente, a cerâmica era produzida pelas mulheres. Os 4.000 objetos encontrados foram produzidos entre 1540 e 1640. Esse material aqui, por exemplo, ele é anterior ao contato com o colonizador. Nós temos tigelas, né, utilizadas no preparo de alimentos, né? Aqui uma decoração policrômica, né? Desenhos vermelhos em fundo branco e vários tipos de decoração em relevo. Eles faziam a decoração aqui com chamada unguelada, né? Que eles faziam com a unha ou com uma madeira também similar, né? Aqui uma decoração, né, bem diferente, né, que é mais rara, né, que é o chamado beliscado. Isso se caracteriza justamente por essas puxadas da cerâmica quando ainda está em produção, né? Cada peça é numerada, é higienizada, vai para uma ficha de inventário, né? Tem uma análise também de laboratório que é mais detalhada, né? Mas só com relação à composição propriamente da cerâmica para entender justamente como que eles faziam, que elementos que eles agrupavam e quais seriam as possíveis fontes na região para essa argila da cerâmica. A cerâmica em material lítico, que aqui é mais raro, é o que se preserva. Então, é um elemento que acaba sendo a peça-chave para a gente tentar entender o modo de vida daqueles indígenas, né? A cerâmica, ela também surge um pouco a partir de uma demanda em que os grupos têm de armazenar sementes, de cozinhar alimentos. Paralelamente, você tem as chamadas urnas funerárias. Saímos do museu e fomos para o último ponto da nossa visita. As comunidades indígenas de hoje reconhecem o valor dos objetos arqueológicos e se identificam com os antigos habitantes da região. É o caso da aldeia Piaçaguera, com suas 32 famílias. Piaçaguera, em Tupi-Guarani, significa caminho antigo ou velho. Os índios daqui não são tupis como os indígenas do século XVI e XVII, mas guaranis. Vieram do interior de São Paulo com o processo de colonização português já avançado.
Mesmo assim, veem os antigos habitantes como parentes naturais. Os cacos de coisas que nós achamos aí de pote, de cachimbo, são dos antigos que moraram aqui antes de nós, né? A aldeia do Cacique João fica sobre um sítio arqueológico a céu aberto ainda não explorado. Isso porque não houve interesse nem projeto para pesquisá-lo. No campinho onde os pequenos índios jogam futebol, é possível encontrar fragmentos dos antigos povos. Aqui nós temos vários tipos de cerâmica, né, de produção local, regional, com forte característica indígena, tupi, com algumas influências, né, já europeias. Uma das principais características da cerâmica dessa área aqui, do Piaçaguera, é a forte policromia, quer dizer, a cerâmica típica de produção tupi, a pintura vermelha sobre fundo branco. Aqui nós temos uma chamada cerâmica vitrificada, isso aqui era importado, né, da Inglaterra, por exemplo. O arqueólogo consegue inferir sobre a origem do povoamento e estimar o modo de vida dos antigos indígenas, onde hoje é a aldeia Piaçaguera. Eles tinham uma aldeia aqui, com várias cabanas, e aqui estão os restos da produção de cerâmica, restos alimentares, né? E a gente não sabe até onde vai esse sítio arqueológico, né? Ele começa a aparecer material aqui, a cerca de 5 a 10 metros, e aparentemente vai depois daquele caminho, daquela estrada, e entra na área de floresta, que nunca foi pesquisado. Parte desses pedaços do passado são aproveitados ali mesmo, a poucos metros, dentro de uma sala de aula. Aqui estão os cacos, né, de pontes, tem alguns caquinhos que está tudo nos... Aqui é o professor que faz o trabalho com os alunos. O que o professor tenta mostrar para os alunos aqui? Ele ensina, né, que isso aí foi do nossos antepassados. Estão fazendo um trabalho com resgate cultural. Da cultura para ensinar as crianças a crescerem sabendo como é que foi nossos antepassados, porque se não ensinar eles, daqui a pouco acaba tudo, né? Depois da explicação do líder da aldeia, a visão do pesquisador. Nós temos aqui, por exemplo, uma alça com uma incisão aqui em termos de decoração e fazia parte de uma vasilha, né? É interessante lembrar que esse tipo de cerâmica, que nós chamamos de cerâmica de produção local regional, é uma cerâmica indígena feita já com interferência de motivos e características de potes europeus. Por exemplo, a alça, esse tipo de alça, não existia normalmente na cerâmica tupi, né? A partir do contato com os europeus, alguns elementos da louça, das tigelas de faiança, né, são acrescentados nos novos artefatos indígenas, como a questão da alça principalmente. Estabelecidas as relações entre os sítios e as suas origens, a missão do São Paulo Arqueologia vai chegando ao fim. E Plácido, por que escolheu a missão de ser arqueólogo? Uma instigação sobre o passado, né, de respostas, né, a perguntas que você faz, né, de quem nós somos, como é que nós chegamos nessa etapa, né, de existência no mundo. Quer dizer, nós temos o resultado de um processo, né, de desenvolvimento, de evolução, que nem sempre a evolução não quer dizer que é para melhor ou pior, a evolução simplesmente é adaptação ao meio ambiente, né?